O que fazer para ser verdadeiramente feliz? O Senhor deseja que esse dia entre definitivamente no calendário do seu coração. Hoje também, Jesus quer fixar em cada um o olhar, em você, e amar você. Jesus nunca fez nenhuma pergunta sobre o passado de nenhuma pessoa, nunca. Amar-me, amar-te, amar-nos. Que foi correndo atrás de Jesus, que se ajoelhou diante dele e que fez essa pergunta, que é a pergunta mais fundamental da vida humana: o que fazer para ser verdadeiramente feliz? Como era o nome dessa pessoa? Como era o nome dessa pessoa? Se você não sabe, olha no seu crachá. Viu? Porque ao proclamarmos uma palavra de salvação, não estamos contando a história de um Zé Ninguém que não sabemos quem é. Muitas e muitas vezes o Evangelho não provoca a mudança, a transformação que precisa provocar em nossa vida, porque nós lemos o Evangelho como lemos uma fotonovela, como lemos uma revista de fofoca, para ficar sabendo o que acontece com a vida alheia. O Evangelho não tem o menor interesse em falar da vida dos outros. E isso é tão explícito que ele nem estica a conversa, nem a respeito da mãe de Jesus, muito menos do pai humano de Jesus. O Evangelho não foi escrito para a gente ficar sabendo o que aconteceu da vida do fulano, do cicrano ou do beltrano. O Evangelho foi escrito para quê? Para que eu, nesse aeon, o Evangelho, portanto, foi escrito para que cada um de nós, hoje, pudéssemos ter um encontro pessoal com Jesus. E quem está participando desse dia, pela televisão, pela internet, pelo rádio e aqui no Rincão, deve ter percebido que essa foi a tônica desde o primeiro momento desse dia de hoje. O Senhor deseja que esse dia entre definitivamente no calendário do seu coração. E isso será possível se você fizer o trajeto desse menino do Evangelho, mas com a conclusão da primeira leitura e do salmo. Porque muitos e muitos de nós não conseguimos encontrar a felicidade. Quando ele fala vida eterna, vida em plenitude, vida plena, num português moderno nós podemos traduzir sem nenhum medo de errar: mestre, o que fazer para ser verdadeiramente feliz? Infelizmente, muitos de nós fazemos igualzinho esse moço. Procuramos cumprir os mandamentos desde a nossa mocidade. Procuramos cumprir a vontade de Deus naquilo que nós conhecemos desde criancinha na catequese. Mas quando chega a hora de dar esse passo decisivo que Jesus cobrou dele e que hoje cobra do Léo e de você, essa é a hora em que entristece o coração, porque Jesus diz para ele, logo que ele disse: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Jesus fixou nele o olhar, amou-o. Que coisa! Hoje também Jesus quer fixar em cada um o olho, em você e amar você. Jesus, quando fixa em nós o olhar, não é para condenar. Jesus não virou para ele e disse: ô meu filho, deixa de ser mentiroso, você não está vivendo isso coisíssima nenhuma. Jesus aproveitou do idealismo dele, ou até da imparcialidade com que ele via a sua própria vida, porque alguém que pudesse ter a coragem de ver a vida com um pouco mais de seriedade saberia que é impossível alguém a vida inteira cumprir todos esses mandamentos. Mas não, Jesus olha para ele, fixou nele o olhar, o amou. Assim Jesus olha para mim e para você hoje também. Ele não nos condena. Na minha experiência com Jesus, aquilo que mais me impressionou e continua impressionando até o dia de hoje: Jesus nunca
nunca fez nenhuma pergunta sobre o passado de nenhuma pessoa, nunca, nem ao pior dos piores dos pecadores, nem quando lhe trouxeram uma prostituída pega em flagrante adultério, nem quando ele foi jantar na casa de Zaqueu, aquele chefe do cobrador de imposto que vivia a vida inteira no pecado, nem para Maria de Betânia, uma mulher que trabalhava como prostituta de leproso. Não tem profissão pior. E por que é que Jesus não fez nenhuma pergunta sobre o passado dessa pessoa? Porque em Jesus há esse encontro que é presente. Ele olhou para ele, fixou, mais do que olhou, fixou nele o olhar. É como que se Jesus parasse os olhos e olhasse no fundo do olho dele, e nesse olhar do fundo do olho dele, Jesus percebeu não aquilo que ele tinha feito de errado na vida. Quando nós olhamos de soslaio, quando nós olhamos superficialmente para alguém, quando nós olhamos com aquele olhar minimizado, reduzido e depois embaçado e depois reproduzindo o pecado, nós não conseguimos enxergar a pessoa. Normalmente nós não enxergamos as pessoas e por isso também não nos enxergamos como pessoas. Normalmente nós enxergamos aquilo que as pessoas falam das pessoas, nós enxergamos e por isso também nós amamos a imagem que a gente tem das pessoas, as ideias que a gente tem das pessoas, a aparência da pessoa. Por isso nós precisamos julgar um monte de informações a respeito da pessoa. Jesus, essa tarde Jesus tem um profundo desejo de olhar, de mais do que isso, de fixar o seu olhar no meu olhar, no seu olhar. E ao fixar esse olhar, o olhar da misericórdia, amar-me, amar-te, amar-nos naquele amor mais profundo do seu coração. E por isso, por fixar em nós o olhar, por amar-nos com esse amor infinito, Jesus hoje também olha para mim e para você e diz: uma coisa te falta, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, terás um tesouro no céu, depois vem, segue-me. Versículo 22, ele, o Léo, você, entristeceu-se com essas palavras e foi-se todo abatido. Que coisa impressionante, parece um manual de psicologia. Ele entristeceu e foi-se todo abatido. Como é que ele veio até Jesus? Ele veio correndo. Ele estava cheio de esperança, talvez do mesmo jeito que você veio para esse acampamento, correndo, entusiasmado, cheio de alegria. Mas chega hoje, Jesus fixa em você esse olhar de amor e pergunta para você. Ele veio para Jesus com uma pergunta, Jesus devolveu-lhe uma pergunta: o que você precisa jogar fora da sua vida? Porque enquanto você não jogar fora aquilo que prende você, você será eternamente uma pessoa entristecida e abatida. É muito interessante, se você ler Marcos 10 com Lucas 24, aqui esse moço vem correndo, encontra-se com Jesus e vai embora, triste e abatido. Lucas 24, os discípulos de Emaús, eles estão vindo tristes e abatidos. Eles estão voltando para a aldeia, estão voltando para a casa deles, com o coração triste e abatido, desanimados, decepcionados. Jesus se aproxima deles. Não é nem eles que se aproximam de Jesus, Jesus se aproxima deles e pergunta: por que vocês estão tristes? Aliás, cada vez que a gente fica triste, Deus quer saber o motivo, sabia? Pois Deus foi lá onde vivia Caim, que estava fugido depois de ter cometido o pecado, foi lá para perguntar para o Caim: por que você está triste? Veja como Deus se preocupa com você. Quando a gente ama uma pessoa e a gente vê aquela pessoa entristecida, logo a gente quer saber o motivo, e se depender da gente, a gente dá um jeito para deixar essa pessoa ficar alegre. Pois Deus amou tanto Caim que foi lá no meio do mato perguntar para ele: por que você está triste? Jesus ressuscitado também encontra os dois discípulos de Emaús. Eles estavam tão tapados, eles estavam tão entristecidos, eles tinham bitolado tanto o olhar, eles estavam vendo tudo tão embaralhado que não perceberam que o próprio Cristo caminhava com eles. E isso também acontece conosco quando nós deixamos a tristeza e a angústia tomar conta do coração. Mas tiveram um encontro pessoal com Jesus, e depois que tiveram esse encontro pessoal com Jesus, Jesus desaparece, porque eles já tinham reconhecido-o na Eucaristia. E o que acontece com ele? Eles que estavam tristes, eles que estavam abatidos, imediatamente eles voltam correndo para Jerusalém, para comunicar: o Senhor ressuscitou verdadeiramente,
Aleluia. Aqui é o oposto. Em qual esquema você se encontra? E por que aqui esse esquema é o oposto? Esse moço vinha correndo, veio alguém correndo. Além de vir correndo, ele veio com um desejo de mudar de vida. Ele dobrou o joelho. Ele não foi petulante, ele não fez uma oração como muitos hoje não conseguem se ajoelhar nem na hora da consagração da missa. Ele dobrou o joelho. O que eu tenho que fazer para ser? Jesus gostou dele. Cumpra os mandamentos. Eu já estou cumprindo, Senhor. Então deu um passo a mais. Ele ficou triste, abatido. Por quê? Porque possuía muitos. Primeira grande conclusão desse texto: você poderá possuir muitos bens. Esse Aeon diz que você vai ser feliz quando tiver muita coisa. Tudo aquilo que estiver fora de nós, se não encontrar ressonância com o nosso coração, além de não nos fazer felizes, torna-se, objetivamente falando, um obstáculo para a felicidade. Ele ficou muito triste porque ele tinha muito. E você, por que talvez ficará triste hoje? Porque tem muito pecado, porque tem muita mágoa no coração. E quando a gente tem pecado demais, quando a gente tem ambição demais, quando a gente tem muitos vícios, a gente se sente impotente. Eu não acredito que esse moço tenha ficado triste pura e simplesmente porque tinha muitos bens e não queria ficar sem esses bens. É porque ele já tinha se acostumado a viver com esses bens. Ele não era uma pessoa ruim, não. Ele acabou sendo treinado para ser ruim. É isso que o demônio faz comigo e com você. O encardido jamais poderá transformar o Léo ou você ou qualquer pessoa desse mundo numa pessoa ruim. Ele não tem esse poder, porque senão ele teria poder direto na obra de Deus. Nós já meditamos isso aqui anteontem. O ser humano é imagem e semelhança desse Deus e veio para dominar tudo que está na terra. O encardido não tem esse poder. Mas se ele não tem o poder de me transformar numa pessoa ruim, ele tem poder do quê? Antigamente, depois eu fiz um longo estudo. Antigamente eu ficava encasquetado com os pernilongos. Eu fiz um longo estudo sobre os pernilongos, porque eu tinha chegado à conclusão de que o pernilongo era o único ser no planeta que tinha sido criado pelo encardido. Eu achava isso. Eu tenho tanta raiva daquele bicho. Ele consegue atazanar tanta minha vida. Já até escrevi isso num dos meus livros. Eles têm tanta raiva de mim que eles fazem reunião para descobrir quais as áreas atacarão. Eles dividem o tempo durante a noite todinha, para que eu não fique nenhum minuto sem que uma meia dúzia deles seja atacado. Então eu cheguei a essa conclusão: o pernilongo foi um bicho criado pelo encardido, porque ele só sabe sugar o sangue da gente. Além de chupar o sangue que é da gente, ele fica gozando na cara da gente o tempo. É medonho. E essa gozação dele, primeiro lugar é para atazanar a gente, segundo lugar é para chamar mais colega dele. Aquilo é um código, é uma telefonia celular que eles têm. Aquilo é um dos princípios da internet, é eles também. Então eu achava, o pernilongo foi um bicho criado pelo encardido. Eu cheguei a ficar com esse pecado há algum tempo, mas eu tinha convicção. Quando eles apareciam, e às vezes era um bicho, porque além dele, eu achava, dele ter sido criado pelo encardido, ele tinha toda a desobediência do encardido. Você mandava ele embora, ele não ia. E completamente ateu, nem em nome de Jesus aquilo obedecia, gente. É um bicho medonho. Mas meus estudos se aprofundaram e começou a vir uma dúvida teológica. Se o demônio não tem o poder de criar nada, como é que ele veio criar o pernilongo? Alguma coisa estava errada? E fiquei muito feliz quando recebi uma revelação. O pernilongo não foi criado pelo demônio, foi educado por ele. Desde pequenininho. Foi treinado. E eu passei até a ter uma certa admiração pelo pernilongo. Não pela sua escola, mas porque cada vez que ele vem no meu ouvido e que eu ainda não consegui matá-lo, porque quando possível eu meto o deterfone nele, eu fico pensando sempre: será que eu já não estou sendo um pernilongo desse na vida do outro? Quando eu me deixar educar pelo encardido, e é o que ele quer fazer,
Ele quer nos conformar em Seon. Ele quer fazer exatamente isso comigo e com você. Ele sabe que Ele não pode me transformar e transformar você numa pessoa má. Ele não pode. Ele não tem esse poder. Não existe no mundo nenhuma pessoa má. Não existe no mundo nenhuma pessoa ruim. Existem pessoas educadas pelo encardido. Pessoas que estão sendo, desde criança, como nós meditávamos ontem, desde pequenininho, já estão sendo treinadas. É isso que Ele está tentando fazer conosco, para sugar o nosso sangue, pois Ele não tem, Ele é espírito puro, Ele não tem sangue. E além de sugar o nosso sangue, fazer com que nos tornemos pessoas que irritam, que atrapalham, que machucam os outros. Esse é o processo, meu irmão. Por isso que quanto mais tempo de pecado, mais difícil será essa minha conversão. Porque eu pouco a pouco vou acreditando que eu não consigo mais viver sem pecado. Mas Ele não quer trabalhar só com o meu corpo. Ele quer trabalhar com a minha cabeça. Ele quer mexer nos meus neurônios. Porque não existe nenhuma máquina mais fabulosa, mais espetacular do que o cérebro humano. Não existe. É espetacular. A forma, a complexidade da cabeça humana é uma coisa maravilhosa. E Ele quer entrar aí. E como é que Ele entra aí? Através da droga. Ele não quer só o seu, Ele quer seu espírito. Se Ele quisesse só o corpo do jovem, mandava matar todo mundo. Ele quer o espírito do jovem. Pela droga Ele vai conseguindo contaminar o espírito do jovem. E como é que Ele consegue contaminar o espírito do adulto? Pela evocação dos... Vocês não podem imaginar o estrago que faz na vida de uma pessoa. Mais do que da pessoa, da sua família, dos seus descendentes. A contaminação com a evocação dos mortos, com a macumbaria. Livro da Sabedoria, capítulo 3, versículo 39. Livro da Lamentação, pronto. Vocês já sabem, não sabe? Capítulo 3, versículo 39. De que pode o homem ou a mulher em vida queixar-se? Pergunta boa. Resposta, lê aí. Que cada um se queixe, vira folha. Examinemos, escrutemos o nosso proceder e voltemos para o Senhor. Então eu digo a você, meu irmão, minha irmã, tem problemas. Eu até peço, junto com os meus colegas sacerdotes aqui, perdão por aquele padre, que talvez para amenizar você, talvez porque ele ficou com pena de você, e muitos ficam, às vezes a gente fica mesmo. A pessoa agiu tanto na ignorância, que a gente fica com tanta clemência da pessoa, que dá vontade de falar, mas não foi tão grave assim. Mas eu estou cada dia me convencendo mais, meu irmão, minha irmã, que eu não tenho esse direito. Por mais que eu tenha pena da pessoa, por mais que eu tenha misericórdia da pessoa, o que adianta eu passar a mão na pessoa, na cabeça da pessoa, deixar a pessoa alegrinha no momento de alegria, de êxtase espiritual? Ora, você quer essa alegria falsa? Vai lá para o Carnaval do Mundo, você está perdendo tempo aqui. O que adianta eu passar a mão na cabeça e deixar a pessoa alegrinha? A pessoa não vai ficar nem pensativa, e essa pessoa continuar reproduzindo a semente do inferno que ficou no seu coração, que entrou na sua família através desse espírito de prostituição, espírito de suicídio, espírito de morte, espírito de contaminações através das falsas doutrinas, cultos que se ofereceram, animais que se sacrificaram, objetos consagrados, roupas consagradas, símbolos da nova era, penduradas pelo seu corpo, ou quem sabe espalhado na sua casa porque é bonito. Hoje eu digo a você, joga fora. Talvez alguns vão ficar tristes, mas quando aquele moço ficou triste, Jesus não correu atrás dele e diz: por favor, volta aqui, vem cá, a gente, quem sabe, pode conversar um pouquinho. Talvez você não precise vender tudo, talvez essa figazinha que você ganhou, talvez esse brinco que você ganhou é caro, embora você ganhou de um amante, de um homem casado. Essa roupa que você ganhou, imagina, só porque ela foi benta lá, benta não, amaldiçoada, só porque ela foi amaldiçoada lá no centro espírita. Mas tem gente boa que está lá. É claro que tem gente boa no centro espírita. Demônio que é gente ruim, para quê? Ruim já é dele. Ele quer bom para levar para lá, para iludir a pessoa. Pois eu digo hoje a você, meu irmão, minha irmã, se nós não tivermos essa coragem de jogar fora tudo, Jesus disse bem claro para ele: vai e vende tudo é tudo. Nós precisamos fazer uma renúncia de tudo. E o texto conclui deixando bem claro: então ninguém vai conseguir fazer isso, ao ser humano é impossível. E Jesus diz: é mesmo. Se você quiser sair dessa vida de pecado que você está vivendo, pode lutar o resto da vida que você não sai, mas a Deus é possível. Tudo é possível a esse Deus, e esse Deus vem hoje não, agora.
É agora, levanta-se. É agora que você precisa ficar de pé, não abatido mais, e dizer: Senhor, eu quero hoje tomar posse da tua graça em minha vida. Eu quero tomar posse do teu sangue, Senhor, sendo derramado sobre mim. E é por isso, Senhor, que na tua presença eu renuncio conscientemente a todo pecado, ao demônio, autor e princípio do pecado, ao maligno e todas as suas obras. Eu renuncio às falsas doutrinas, aos passes espíritas, às vestes consagradas aos demônios, à evocação dos mortos. Eu renuncio aos rituais satânicos, de falsos cultos ao satanismo disfarçado, muitas e muitas vezes através das canções. Hoje eu renuncio, Senhor, às músicas satânicas, às canções satânicas, às vestes prostituidoras que estão dentro de mim, Senhor, lá no meu coração, Senhor. Senhor, eu deito fora, eu lanço, eu jogo aos pés da tua cruz, Senhor, aquilo que está me prendendo, Senhor. Eu renuncio, Senhor, esse espírito de prostituição, esse espírito, Senhor, que desde a minha infância vem me dominando, Senhor, vem fazendo-me essa pessoa fraca, viciada na masturbação, nas brincadeiras sexuais da infância e da adolescência, no desrespeito, Senhor, ao meu corpo e ao corpo do outro. Eu renuncio, Senhor, a esse espírito que foi se alastrando dentro de mim e que me tornou essa pessoa prostituída e prostituidora, que me fez essa pessoa adúltera, Senhor, essa pessoa que hoje vivo na infidelidade. Eu não consigo viver a minha castidade, eu não consigo ser fiel à minha esposa, eu não consigo ser fiel ao meu sacerdócio, eu não consigo ser fiel à minha esposa, ao meu marido. Eu renuncio, Senhor, eu renuncio, Senhor, a todos os medicamentos que eu uso ou que eu já usei e que não são verdadeiramente medicina, Senhor, mas que neles estão embutido um espírito de lucro, a mentira, Senhor, de uma vida fácil. Eu renuncio toda a contaminação que entrou em minha vida pelos meus olhos, através das imagens pornográficas, de filmes, das imagens demoníacas, principalmente os símbolos dessa nova era. Eu renuncio, Senhor, a toda semente de inferno que entrou em minha vida através dos meus ouvidos, que foi entrando no meu consciente, no meu subconsciente, no meu inconsciente. E por isso, Senhor, eu jogo fora, eu renuncio toda a hipocrisia que eu venho vivido. Eu renuncio, Senhor, o pessimismo, esse espírito negativo, esse espírito de suicídio, Senhor, esse espírito de ódio, esse espírito de mágoa, esse espírito de fofoca. Eu renuncio, Senhor, esse espírito de lamúria, de murmuração. Eu renuncio, Senhor, a esse espírito prostituidor da minha língua, que leva-me aos palavrões, a uma linguagem pecaminosa, pelos palavrões que falo, pela violência que a minha boca emite. Eu renuncio, Senhor, eu renuncio, Senhor, toda substância química ou toda substância natural, tóxica, entorpecente, que tem entrado no meu corpo, Senhor, mesmo que seja através dos meus pais. Eu quebro hoje, Senhor, toda a cadeia de maldição hereditária que veio através do meu sangue, da minha vontade, da minha inteligência. Eu quebro hoje, Senhor, toda maldição hereditária que chegou até mim pelos vícios dos meus antepassados, do cigarro, da bebida e de todas as drogas. Eu renuncio, Senhor, consciente, livre e conscientemente eu renuncio, Senhor, toda e qualquer contaminação que veio até mim, Senhor, pelas minhas gerações antepassadas, que foram favoráveis ao aborto, à prostituição, à escravidão, à confusão religiosa, que veio, Senhor, do tempo da escravidão, as entidades, Senhor, que foram entrando na vida da minha família, o espírito de suicídio, o espírito de derrota, Senhor, o espírito de separação que vem
arrasando com a vida conjugal e afetiva da minha família. Eu renuncio, Senhor. Eu renuncio, Senhor. Livre e conscientemente. Todas as vezes que me envolvi com falsas doutrinas, com búzios, Senhor, com toda e qualquer esoterismo, nas suas mais diversas espécies e nomes, em todas as suas formas enganadoras, mesmo aquelas, Senhor, que se manifesta com o nome de coisa santa, mas que contém semente de inferno, semente de perdidão, semente de podridão, semente de pecado. Eu renuncio, Senhor. Eu renuncio, Senhor, às marcas que ficou em mim de todas as vezes que usei drogas, as marcas que tem no meu corpo, Senhor. Eu peço, Senhor, revista-me hoje com seu sangue para purificar essas marcas de pecado que ficou em mim, que ficou na minha inteligência, na minha memória, através das drogas que geraram a dependência, nas marcas que ficaram, Senhor, através dos piercing, da tatuagem, de toda e qualquer marca, Senhor, pela roupa, com tinta ou qualquer outro objeto, Senhor. Qualquer outro objeto que foi pendurado em mim, no meu pescoço, na minha orelha, no meu nariz, mamilos, umbigo, genitais, ou qualquer parte, língua, Senhor. Purifica hoje, Senhor. E vai estendendo sua mão na direção do crucifixo. Eu pediria a um sacerdote que trouxesse o crucifixo, porque hoje, enquanto nós vamos rezando, olhando para Jesus crucificado e recebendo essa água benta, eu estarei junto com esse sacerdote, implorando ao Senhor a libertação. Ao ser tocado por essa água, por isso permaneça com a mão estendida na direção desse crucifixo que está na mão do Padre Cido. Ao ser tocado pela água benta, meu irmão e minha irmã, jogue fora do seu corpo, do seu espírito e do seu coração, seja lá o que for. Por isso, com essas mãos voltadas para Jesus, suplica: Senhor Jesus, pelo poder do teu sangue, revista-me agora, Senhor, com a plenitude da tua misericórdia. Faça, Senhor, jorrar agora do seu coração sobre mim rios de água viva, que venham lavar, Senhor, todos os meus pecados, todas as minhas imundícias, todos os meus vícios, todas as minhas contaminações. Eu jogo agora aos pés da cruz do Senhor toda e qualquer contaminação maligna que esteja comigo agora, em forma de vício, de cigarro, qualquer coisa que lembra pornografia, qualquer coisa que lembra pecado, vai lançando fora agora. Na medida que a água benta toca em você, joga fora, joga para frente, joga aos pés de Jesus. Nós precisamos completar essa obra que Deus iniciou hoje em nossa vida. Lança fora também, aos pés de Jesus Cristo, esse espírito que leva você a cair no chão, a agir como se não fosse gente. Eu ordeno, na autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, vivo e ressuscitado,